Olá, querido povo de Deus, estamos aqui em mais um vídeo para destruir as heresias protestantes. Dessa vez eu quero colocar um vídeo aqui, um trecho de uma pregação que uma pessoa me enviou, de um pastor protestante assumindo o grande problema da multiplicação de suas seitas. É muito interessante porque os próprios estudiosos do protestantismo, eles sabem muito bem que essa ideia de sola escritura, do livre exame da Sagrada Escritura, é um problema. É um problema. E problema esse que é muito grave. Diversas vezes eu cheguei a dizer que o protestantismo é o seu maior inimigo. O inimigo do protestantismo é ele mesmo. E quanto mais o tempo passa, isso é confirmado pelos desentendimentos teológicos entre eles. Coisa que nós não enxergamos na Igreja Católica isso. O católico ele pode ter uma discussão em alguns pontos, mas a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma só. E se tem alguém que se diz católico, mas não segue esta doutrina que está no catecismo da igreja e na Sagrada Escritura, essa pessoa mente. Mente. Presta atenção no que esse pastor diz na pregação dele, logo em seguida eu dou mais uma contribuição aqui nas minhas argumentações. Se você observar a quantidade de denominações que existem hoje, todas reclamando para si serem igrejas genuinamente evangélicas, você vai se assustar com a quantidade. Dizem que são milhares já no Brasil. A última vez que eu vi, 2.000 denominações já existiam no Brasil, de todos os tipos, credos e pensamentos que você imaginar. Então é impossível, é inviável até você ter união e fraternidade com 2.000 denominações, porque certamente a maioria delas está completamente equivocada. Por outro lado, é esvaziada a força do trabalho da igreja, a força é esvaziada quando nós não estamos juntos com aqueles que podemos estar juntos. Mas, por exemplo, a situação é tão difícil hoje em relação ao que nós cremos e a unidade naquilo que é essencial da fé, que eu como pastor, e eu sei que os presbíteros comungam do que eu estou falando aqui, porque já foi pauta de algumas reuniões nossas, que você como pastor da igreja hoje, e eu me refiro à nossa igreja presbiteriana do Brasil, nós não nos sentimos confortáveis de chamar, de convidar qualquer um para pregar. Eu não estou falando isso, convidar alguém de outra denominação, eu estou chamando o problema para dentro da nossa casa. Nós não nos sentimos confortáveis de convidar e ceder o púlpito da igreja para alguém que diz subscrever a mesma confissão de fé que eu subscrevo. Não me sinto bem, não é questão de só se sentir bem, é porque eu sei que nós vamos ter grandes problemas aqui, porque o que é pregado há 7 anos nessa igreja, certamente numa pregação pode ser desfeito. Não que os irmãos vão acreditar, mas que isso pode gerar um grande problema para a nossa igreja. A necessidade de se manter um fio, condutor da nossa fé. A necessidade de haver um padrão doutrinário na igreja. É óbvio que nós vamos ter distinções menores. Eu vou tratar disso no tempo oportuno desse sermão. Que vai haver algum tipo de divisão até entre aqueles que confessam a mesma confissão de fé. Mas isso não pode ser verdadeiro no que diz respeito à essência, porque pregar é a essência do Evangelho. E você não se sentir à vontade, confiante de ceder o púlpito, é porque nós nos distanciamos muito
da coesão, da união mínima, né, do que diz respeito ao que cremos. Porque nós nos distanciamos muito da coesão, da união mínima, né, do que diz respeito ao que cremos e ao Deus a quem servimos. Vejam, irmãos, que isso tem se agravado tanto que isso está sendo temas de pregações no meio protestante. Isso está sendo mencionado com mais frequência no meio protestante. Veja só como essas palavras desse pastor, né, inclusive desejo a paz a ele e peço a todos que rezem por sua conversão à verdade, né? Esse pastor assume em uma pregação, isso dentro de sua denominação, ele assume que eles estão muito distantes, né? E é interessante que ele mencionei que é necessário um fio condutor para que se mantenha a unidade. Mas eu lamento dizer para o pastor protestante, todos os protestantes que me seguem, que isso é impossível para o protestantismo. Isso é impossível para o protestantismo. Quando o protestantismo vai ter unidade? Nunca. Nunca. Veja, na Sagrada Escritura, diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, da seguinte maneira: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. O que acontece no meio protestante? Cada um faz a sua própria interpretação e vão fundando igrejas e mais igrejas. E dentro das próprias denominações protestantes acontece isso que o pastor está dizendo. Eles se sentem inseguros uns para com os outros. Esse problema, meus irmãos, no protestantismo nunca vai ser resolvido. Se você pega o início do protestantismo, Lutero é visto por esses como um reformador protestante. Só que eles também atribuem este nome de reformador a Zwingli, a Henrique VIII, e por aí vai. João Calvino, e por aí vai. O que acontece? Mentalidades, interpretações pessoais, fundando igrejas. Eu poderia usar aqui diversos outros textos bíblicos, né? Mas veja que interessante a necessidade que nós temos de estarmos submissos à interpretação do magistério da Igreja Católica. Vamos lá, vamos por partes, né? Porque já tem protestante, talvez nessa hora, comentando aí no vídeo, né? Por que precisamos do magistério? Porque somente desta maneira iria existir a unidade do povo de Deus. É por isso que em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. É por isso que em Mateus 16, do 3 ao 19, vai dizer: tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu, o que desligar vai ser desligado. Ou seja, o magistério da igreja tem a autoridade de nos ensinar. Essa ideia do protestante de dizer que a Bíblia se autoexplica, isso não é verdade. Por que não é? Porque se fosse, o protestantismo não tinha esses problemas relatados pelo pastor aí. Eles teriam uma única doutrina, eles teriam um único pastoreio, uma única denominação. Mas isso não acontece no protestantismo. Ou seja, se a Bíblia se autoexplica para mim, se ela se explica para mim, não deveria existir essa falta de unidade. Mas veja, a Sagrada Escritura, Daniel, então, ela tem que ser explicada por quem? Veja, se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26,
Aqui vai falar sobre a conversão do ministro da rainha da Etiópia. No versículo, especificamente no versículo 30 ao 31, acontece um fato interessante demais. Diz assim: Felipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Você está entendendo o que você está lendo aí? Imagina lá o cara lá com o livro do profeta Isaías, ou seja, vamos puxar para a nossa atualidade, o cara com a Bíblia na mão, chega o Felipe, pertencente ao magistério de onde? Da igreja. Diz: você está entendendo o que você está lendo aí? Aí o cara diz, olha assim, e olha só a resposta. Versículo 31. Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Felipe que subisse e se sentasse junto dele. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Agora, esta explicação, ela tem que vir de quem, meu povo? De quem? Vou lhe explicar. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz no número 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Veja que o magistério é quem tem que interpretar a Sagrada Escritura. O magistério é quem tem que dar o significado para que ocorra o quê? A ordem, a unidade do povo de Deus. Se você pega lá em Mateus 16, do 3 ao 19, primeiro Jesus diz: o que é que o povo diz que eu sou? E a argumentação do povo foi errada. Depois ele diz: e vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai lá e fala a verdade. E daí ele diz: não é a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então o posicionamento do magistério, ele acontece por ação do Espírito Santo. E a igreja não pode se desviar, porque as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra ela. Então, meus irmãos, é por isso que há essa confusão no protestantismo. Por quê? Porque eles não têm um magistério, eles não são submissos ao magistério da Igreja Católica. E daí a confusão vai crescendo. Então, você, protestante, que está me assistindo, né? Se tiver algum protestante me assistindo, imagina só um texto como esse daqui sendo aplicado no protestantismo. Rogo-vos, irmãos, 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Isso não existe no protestantismo. O protestantismo é uma Babel de crenças. Amém, meus irmãos? Aqui foi mais um vídeo. Envie esse vídeo para todos os grupos católicos, todos os seus conhecidos católicos e também para os protestantes, para que nós possamos abrir os olhos dessas pessoas para a verdade. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32 diz isso. Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico para responder esses ataques protestantes, entre em contato comigo aqui, ó, nesse WhatsApp. Tá com um precinho especial, eu tenho certeza que vai dar certo para você. Me pergunta lá: Daniel, eu quero saber sobre o material de estudo bíblico. Eu te passo a tabela com os preços bem direitinho, como que faz e como a gente passa para você, porque o nosso material é e-book. Eu passo para você pelo WhatsApp, você imprime em casa ou então lê no seu celular. Mas o material muito bom, muito conteúdo. Você vai lá ver, eu te mando o material, todo o conteúdo que tem nele, para você analisar antes de você fazer a compra, tá certo? Também peço a você que pode nos ajudar financeiramente. Nós precisamos da sua contribuição, meu irmão. Nós temos uma vida missionária, ajudamos pessoas, a gente tem as nossas dívidas, né, as nossas responsabilidades na vida missionária. Então, contribua com a nossa missão. Tá aqui o Pix
para você contribuir. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores e graças a Deus já ultrapassamos 100 mil inscritos aqui no YouTube e você pertence a essa família. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E veja só, lá nos comentários desse vídeo aqui embaixo, vai ter a lista de grupos informativos para você entrar e receber todas as atualizações da minha missão, das minhas publicações. Deus abençoe, não esquece, compartilha.